Bom, bora lá fazer os estudos aqui de hoje. Começar falando sobre o SP500. Bom, a gente tem uma nova máxima histórica acima dos 3.400, certo? Aqui ficou bagunçado. Deixa eu puxar aqui a vista. Beleza, a vista 60 minutos. A gente tinha lá o topo histórico. Fechamento hoje foi 3.431, é o maior fechamento da história. No diário aqui a gente pode ver também. Então, o topo histórico foi agora de fato rompido, de verdade, né? Então a gente tem todas as projeções aí para cima ainda. A gente tem como projetar esses níveis aqui, e a gente tem como projetar também a partir daqui. Mas eu acredito que se for trabalhar com algum alvo, vai ser um alvo de espelhamento desse movimento aqui. Igual o da Nasdaq, já que as techs e Apple, as FANGs, as techs e as FANGs estão puxando tanto a bolsa americana, elas fizeram exatamente esse espelhamento. Então é como se eles estivessem indo na frente do SP500. Então a gente pode puxar esse mesmo estudo para cá. E que daria primeiro alvo no SP500 em 3.700. Se eu puxar esse daqui para cá, o primeiro alvo foi rompido hoje. Se eu puxar para cá, opa, deixa eu ver, tem primeiro, tem segundo. O segundo também em 3.700. Então 3.700 para 3.700 eu fico com espelhamento 3.716. 3.720, vai, redondo. 3.720 é um alvo duplo do espelhamento e desse pivô aqui. Provavelmente tem mais alguns alvos aí também se for puxar um fractal. Mas é isso, agora foguete sem ré e bora ver o que dá. No SP500, o estudo que eu tenho no contrato futuro que não para, né, que é esse daqui, só uma pequena comparação entre o overnight e o pregão normal, de 10h30 às 5 ou no horário de Nova York, de 9h30 às 4h30. Ele está andando muito mais no overnight do que durante o pregão. E isso é bem estranho, porque geralmente era o contrário. Era pequenos movimentos no overnight e durante o pregão grandes movimentos, já que tinha um volume de negociação infinitamente maior. A gente consegue ver aqui os volumes, ó, é totalmente diferente. O overnight tem pouquíssimo volume de negociação. Ele anda bem, ele tem movimento, mas o volume é muito discrepante. Então, a partir daqui, quando o mercado à vista abre, a gente tem esse movimento quase que lateralizado aqui no SP500 e no final do dia, nas 4h15 para frente, tem uma esticada. Então, sei lá, é esquisito ver o overnight andando tanto e aí acaba que, por exemplo, no contrato à vista a gente sempre abre com esse puta gap e fica lateralizado. E isso pode ter sido um dos motivos que hoje a gente ficou lateralizado também no índice. Né? Vamos já puxar aqui. Dólar está fechando agora, 18 horas, fechando em leve baixa em relação ao fechamento do dia anterior, fechamento de sexta-feira, mas foi um dia de tendência de alta, teoricamente, foi um dia que ele subiu. O fechamento da sexta-feira está aqui em cima. Então ele deve fechar aqui em baixa de 0,15, 0,17. Antes da gente olhar os 5 minutos, olhar os 60, porque ele estava formando desde quarta-feira, na verdade, um triângulo bem grande. Ele estava vindo formando topos mais baixos e topos mais altos e fundos e topos mais baixos e fundos mais altos. Então, é uma lateralização, um triângulo. Hoje ficou bem claro onde era a LTA debaixo do triângulo, que era aqui. A gente tinha nos 15 de sexta-feira uma possibilidade de ser um outro triângulo aqui, mas hoje ele confirmou ser nesse daqui. O fechamento dele não rompeu também aqui. Então a gente tinha esse triângulo amarelado aqui desenhado, que hoje, agora no finalzinho do pregão, foi rompido. Mas beleza. Então, o que a gente tem no 60? A gente tem um estudo de lateralização. O que a gente sabe? A gente sabe que ele pode bater nessa LTA e nessa LTB e voltar.
Isso não significa que não tem trade aqui dentro, porque a gente tem um range muito bom. Então, dentro dessa figura dos 60, muito provavelmente vão dar trades de curto prazo. Porém, a gente tem que ficar de olho, porque se, por exemplo, essa figura dos 60 rompe às 3 da tarde, ao invés de ser às 5h40, 5h55 quase, pode dar um trade muito bom. Olha a volatilidade que entra no momento que rompe a figura. Ele rompe a figura e entra uma volatilidade muito grande. Então, se isso daqui acontece no meio do dia, pelas 2, 3 horas, a probabilidade da gente ter um movimento muito grande, muito esticado, é alta. Então, a gente tem que ficar de olho, traça o desenho, traça os estudos no time frame maior, para ficar de olho, porque se isso rompe nos 5 minutos e a gente está de olho, a gente está preparado, é aquele momento que a gente pega, sei lá, 30 pontos no dólar, pega 1.500 pontos no índice, porque veio um movimento de um time frame bem maior e você conseguiu acertar a entrada num time frame pequeno, como 5 minutos. Então você vai pegar ponto pra caramba, certo? E, obviamente, dentro dessas figuras também o preço vai swingar dentro delas e vai ter trade aí dentro também. Beleza, bora lá. Ele abriu o dólar hoje indo testar justamente essa LTA do triângulo, bateu nela e virou o movimento. Caso o estudo já tivesse no jeito aqui no dia, ó, daria até para você já imaginar que o preço iria subir até a LTB de cima. Se você não tivesse ainda visto que isso era um triângulo, aqui daria uma possibilidade... Ih, fechei o bagulho todo, foi mal. Calma aí. Dei 2 ESC aqui. O cabaço. O dólar. Pode ver. Depois eu arrumo isso. Vou ficar arrumando agora não. Beleza. Tinha a possibilidade aqui de fazer uma compra pela VWAP, considerando que esse movimento aqui seria uma volta em V. A volta em V que a gente teria como alvo o espelhamento dessa perna de baixa. Certo? Aqui. E o topo aqui. Então a entrada seria ou nessa barra de força, ou considerando que esse candle aqui foi um giftão, é um gift bem grande. Caso esperasse romper aqui essa máxima, você ia ter um range muito curto para alvo. Você ia ter 8 pontos de alvo para 10 pontos de loss. Já não valia a pena, então você ia desconsiderar. Agora, pegar ela aqui no início do movimento poderia até valer a pena, considerando a VWAP subindo e que seria uma volta em V. É um movimento bem difícil de pegar, eu particularmente não gosto mesmo. Prefiro deixar o preço andar e depois que tiver mais claro, aí sim eu entro. Depois, então poderia ser feito numa dessas barras aqui e carregar até o primeiro alvo, que também era aqui próximo da 200. Tinha um alvo duplo, saída bem clara. Depois aqui ele dá uma volta, bate lá em cima nos alvos e retorna. A partir do momento que ele retorna aqui, ele retorna já vindo buscar a M20, que quebrou lá às 10h35, às 10h40 ela já mudou a cor, faz um puta de um V aqui e vai de encontro ao preço. A partir desse momento aqui, a M20 já está valendo. Então, aqui a gente tem o preço retornando à média e dando uma possibilidade de compra. Então, aqui a gente tem uma compra, um trade bem agressivo, está embaixo da 200, está embaixo da 50, tá dentro do triângulo, a gente já tem a LTB de cima do triângulo, então a gente sabe que essa região aqui é a região de topo, né?
Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente já tem um toque aqui, tem o toque do fechamento de sexta-feira. Então a gente já sabe que essa região aqui é uma região de topo. Então você poderia entrar aqui para sair com ali na parte de cima, aproximadamente 17 pontos, ou considerar isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Considerar isso daqui com o alvo, e aqui não vai dar para ver, deixa eu aumentar 2 e colocar amarelo. Aqui, beleza. Agora dá para ver. Por que eu puxei essa parte do fibo para cá, ao invés de deixar ele aqui no fundinho? Tem uma propriedade dos pivôs que eu sempre falo, que é o preço respeita os topos e fundos. Então, quando ele vai fazer um pivô válido, ele vai tocar no último fundo ou no último topo e vai retomar a tendência. Então, como aqui ele tocou nessa região e voltou, eu considero que esse daqui foi um topo válido. E eu entraria aqui para sair ou no primeiro alvo que ele já tocou, ou no segundo alvo, que é exatamente lá na LTA, certo? Entrada aqui, stop aqui embaixo, stopzinho de 7 pontos, alvo de inicial aqui, primeiro alvo de 11, 12, segundo alvo de 22. Daria para entrar, teria sido estopado aqui no barra-barra, né, que foi justamente a região de topo, foi onde ele lateralizou e fez essa outra figura que a gente tem aqui. Lembrando, esse trade aqui dava para fazer, o preço voltou na média, bateu, mas não era um trade sem risco, era um trade bem arriscado que poderia dar errado, certo? Então não é um trade bom também, aquele trade que a gente fala, pô, esse aqui foi o trade do dia. Tá embaixo da 200 descendente, a 50 tá aqui, a média tá esticada, o preço tá esticado, você não tem um pivô claro, né? Então é tudo incerto. Então quando é tudo incerto, a gente de preferência não faz nada. Mas dava para fazer uma entrada aqui. Beleza. Após isso, o preço volta e viola esse topo e esse topo. E já dá uma cara de lateralização. Nesse momento aqui, ó, o preço já está com cara de lateralização, ó, já está com cara de figura. Então a gente já tem que ficar de olho para ver qual figura é. Ele faz os toques bonitinhos aqui nas LTAs e LTBs, forma um triângulo, rompe o triângulo e dá uma possibilidade de venda muito boa, essa sim, muito boa, aqui às 14h05. Beleza. Como a gente está num dia de lateralização, isso aqui pode ser que o movimento não ande muito. Então a gente puxaria o primeiro alvo aqui, só puxar um espelhamento. Aqui ele fez exatamente o que eu estou falando. Ó. Ele rompeu e ele volta para fazer pullback. Olha onde esse pullback foi. Foi exatamente no fechamento desses candles aqui. Ó. Certo? Então, o pivô que eu vou trabalhar vai ser esse. A gente vai puxar aqui. Vai puxar no fechamento dele. Exatamente aqui onde o preço fez. Deixa eu diminuir esse fibo que está aí. Então eu pego exatamente onde o preço fez pullback, onde ele rompeu, fez pullback. Ó, foi aqui, ó. O rompimento da figura da linha roxa deu a entrada. Agora, o alvo, para mim saber exatamente onde que ele vai parar, ó, ele rompeu esses fundos. Beleza, eu tenho uma região de vários fundos. Eu tenho esse fundo, eu tenho esse fundo, eu tenho esse fundo. Qual que ele vai ser o válido? Porque eu não tenho um pivô claro também. Então, ou ele vai fazer o espelhamento disso daqui, ou ele vai fazer o espelhamento disso daqui. Como que eu vou descobrir qual? É onde ele faz o pullback, ó. Ele vem, faz o pullback exatamente aqui e vai no primeiro alvo. Então aqui a gente tinha uma entrada e a saída no primeiro alvo. Sempre coloca também o alvo no dólar pelo menos um ponto e meio acima dos alvos para não correr o risco de você errar. Por exemplo, aqui a gente tem essa outra região de fundo, também foi alvo. Ó. Pegou lá, até passou um pouquinho. Então é sempre interessante você colocar o alvo um pouquinho antes para não correr riscos. Mas o movimento que ele cumpriu algo certinho é esse daqui,
e sempre usa esse macetinho para descobrir onde que o preço está fazendo pullback, ver onde que o preço respeita, qual linha que ele respeita e faz pullback, que aí você vai ter um alvo mais claro, mais definido. Beleza, ele vem aqui, deu um candle de exaustão, e a partir daí sobe e volta para o mesmo triângulo gigante que estava antes. A partir daí a gente já não tem mais muita coisa, ele lateraliza aqui. Caso alguém goste de fazer trade de reversão de movimento, entrada aqui, mas bem perigosa, tendência de baixa, né? As médias todas contra. Até chegou a dar quase 20 pontos aqui, mas não era uma entrada que valeria a pena. E aí ele lateraliza, fica aqui no triângulo grande e agora no final do dia rompe essa região. Nos 60 minutos também rompeu, né? A gente teve o fechamento aqui do último candle acima, do último candle do dia acima. Então, muito provavelmente amanhã a gente já abre com algum gap de alta para dar continuidade a essa figura aqui. Então, o dólar deu um trade bem claro, um trade bom, que dava para fazer sem estresse, e alguns aqui que dava para arriscar, como esse da abertura e esse da regressão à média. Beleza? Esse daqui já é final do dia, já as corretoras já estão zerando a galera, já não vale a pena mais. Esse foi o dólar hoje. Oh, esquisito. Mania de apertar ESC. E vamos agora para o índice. Índice hoje que estava totalmente lateralizado. Aqui é porque está com bastante zoom, então dá a impressão que ele andou. Mas se eu puxar ele um pouco menos e comparar, por exemplo, em 15 minutos, qualquer dia anterior, ele andou totalmente mais. Hoje ele praticamente não saiu do lugar. Deu aqui, no início do dia a gente não tinha absolutamente nada. Ele deu uma possibilidade de pivô aqui nesse momento. Porém, quando ele rompe e vem fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar do dólar. Ele vem fazer um pullback. Então, aqui nesse rompimento, a gente poderia ter uma entrada, certo? Entrada de espelhamento, já que a gente não tem um pivô muito claro e caso a gente fosse puxar um pivô aqui do fundo, ó, teria sido violado, certo? Ele foi buscar as médias. Então a gente teria duas possibilidades de entrada. Ou aqui, quando ele rompe esse último fundo, ou aqui pós-pullback. Ou nesse candle aqui, depende. Mas são trades que, dependendo de como foi conduzido, você foi estopado e depois o preço volta. Então, foi um dia bem complicado no índice, que o único trade que daria para fazer e sair no alvo seria esse daqui. Seria essa entrada aqui para sair no primeiro alvo, considerando esse espelhamento aqui. Se fosse considerar isso daqui como um pullback, puxar o Fibo aqui em cima, ó, o primeiro alvo seria aqui e aqui o segundo alvo. Vou pegar os fechamentos aqui também, ó. Primeiro alvo, ele rompeu e já tocou, depois fez pullback, foi lá e foi no segundo alvo. 250 pontos. Assim, sinceramente, não vale a pena. No máximo que você poderia esticar esse trade seria até 200, 500 pontos. Para quase 200 de stop é complicado. Então, um dia que não deu muita coisa, além desse trade aqui. Depois ele fez esse pivô de alta aqui, que até estava bem bonitinho. Ele fez um pivôzinho de alta aqui. Daria para arriscar uma entrada nesse primeiro candle ou no rompimento dele para ir buscar o primeiro alvo. Só que se você fizesse a entrada extremamente antecipada aqui, considerando que ia romper, o primeiro alvo estava 300 pontos. Se fosse pós-pullback, o primeiro alvo estava 200 pontos. E ele foi lá no fechamento do dia, 17,50. Então, basicamente, isso daqui é muito melhor abrir mão disso daqui e esperar o dia seguinte, porque é um dia que não teve volatilidade, andou muito pouco. A bolsa americana no pregão regular também andou muito pouco, deu só essa puxada no final do dia, e essa puxada fez a gente sair só 500 pontos do lugar. Então, muito baixa volatilidade, muito ruim de operar o índice.
um dia que simplesmente não tinha nada a se fazer, né? Deu poucas oportunidades, a gente espera o próximo dia. No mais é isso. Eu vou fazer os vídeos agora um pouco mais cedo também, para o pessoal que for ouvir mais tarde, para a gente terminar mais cedo também e ficar mais tranquilo. É isso, até amanhã.